pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do trabalho remoto e do rompimento de fronteiras e de barreiras que ele está proporcionando. Bom, se o trabalho é remoto, se o trabalho é à distância, então, consequentemente, ele pode ser feito de qualquer lugar. Então, ele pode ser feito de uma cidade, de um estado ou até mesmo de um país, não é? Essas questões que hoje são tratadas aqui diante da pandemia, elas já eram uma tendência lá desde os anos de 1990 com a revolução digital. Claro que as questões trazidas pela pandemia impulsionaram e trouxeram essa nova realidade para a nossa vivência, para o nosso cotidiano. Diante disso, o que nós temos percebido é que as contratações à distância, elas vão aumentar e vão modificar não só o mercado de trabalho, mas também como as estratégias de desenvolvimento nacionais. Impulsionadas, então, serão essas contratações justamente pela adaptação ao trabalho remoto. Então, agora nós caminhamos para uma zona mais estável, né? Uma zona não ainda de conforto, mas uma zona mais tranquila, em que as pessoas já começaram a ter, né, uma adaptação melhor, um conforto maior com a tecnologia, uma familiaridade maior, né? E a questão das ferramentas, né, corporativas, virtuais, que acabaram também sendo produzidas e colocadas à disposição dos empregados para que o trabalho possa de verdade ser efetivado, né? E outras questões também tecnológicas, e aí num patamar mais amplo, por exemplo, 5G, né, que é uma realidade já e que está sendo empregada especificamente para que essas novas modalidades de trabalho possam acontecer com mais eficácia, com mais desenvolvimento. É importante observar que, diante desse novo quadro que estamos vivendo, algumas barreiras, elas também foram quebradas, né? Porque os empregadores, de uma certa forma, não tem mais aquelas dúvidas, né? E talvez o receio de buscar esse tipo de contratação. Então, eles se sentem um pouco mais seguros e até mesmo, muitas vezes, sem uma alternativa, né? Porque esse é um novo normal que nós temos e que está realmente já instalado dentro de todos os componentes aqui da nossa realidade, agregados já à situação corporativa e, consequentemente, as limitações tecnológicas. Então, isso também não é mais uma ameaça, porque se verificou que é possível, especificamente, ter a possibilidade da mudança, né? Além disso, diante dessas observações que nós colocamos e que nós pontuamos, dessa realidade que está sendo empregada aqui ao mercado de trabalho, alguns economistas falam especificamente do Brasil nesse aspecto e tecem algumas críticas, né? Então, alguns economistas imaginam, será que o Brasil poderia se integrar a essa nova forma de economia mundial? E eles destacam, né, justamente a essa questão, alguns problemas ou algumas barreiras. Então, a mão de obra especificamente aqui não tem domínio de idioma. Então, pensando-se em uma contratação, por exemplo, internacional, será que essa mão de obra teria condições específicas para o domínio do idioma especificamente? E a baixa qualidade, né, ou qualificação, vamos dizer assim, esse é o termo mais correto? Então, a baixa qualificação da mão de obra por algumas deficiências na formação educacional. Aí, quando a gente pensa nessas críticas, alguns questionamentos chegam, né? E a gente precisa refletir um pouquinho sobre eles. Então, será que o mercado internacional ele apenas serviria para uma elite, né, de trabalhadores? Então, será que essas novas contratações à distância, elas somente serviriam para um patamar, vamos lá, internacional, apenas para aqueles empregados, trabalhadores que disponibilizassem, não é, de uma grande capacitação técnica, de uma grande capacitação acadêmica, enfim, né, que dominassem o idioma? Será? E aí
Além disso, a gente se pergunta, né? Será que essas contratações teriam ou trariam consigo uma tendência apenas de se contratar mais profissionais de países desenvolvidos do que países em desenvolvimento? Pois é, são alguns questionamentos que sobressaltam diante de todas essas questões que nós pontuamos e dessa revolução, não é? Diante do mercado de trabalho imposta pelas condições específicas da pandemia. A gente ainda não tem uma resposta pronta. Talvez aqui somente o tempo poderá trazer para nós respostas a esses questionamentos e talvez também uma regulamentação, um amadurecimento dessas questões, porque ainda, né, como já falamos em outras oportunidades aqui, estamos tateando, né, em um espaço que ainda não é conhecido para todos nós. Estamos realmente vivenciando uma situação sem precedentes. Mas o que é fato é que essas mudanças chegaram e chegaram para ficar. O mercado de trabalho ele está se remodelando, ele está se reconstruindo e acredito que vai ser muito difícil a gente voltar ao status quo, a voltarmos ao que éramos antes. Acredito que daqui para frente novas modalidades, novas tecnologias virão e esse mercado de trabalho, consequentemente, cada vez será mais alterado. Agora, se a gente já sabe, né, que o contrato, né, o trabalho à distância, ele já está quebrando fronteiras e quebrando barreiras, será que ele será uma nova estratégia de crescimento? Será que ele pode ser considerado assim? Fica aí essa grande reflexão para fazermos. E como será todo esse processo? O que será preciso ainda amadurecermos para, de fato, podermos considerá-lo como uma nova estratégia de crescimento? Então, é isso aí. Faça suas reflexões, deixa aqui os seus comentários, quero saber o que você pensa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.